E bom Deus que no alto dos céus habitas, graças te damos por nos proporcionar o seu santo sábado, para estarmos na tua presença. Senhor, queremos estudar a tua palavra, pedimos a direção do seu Santo Espírito, que o Senhor venha falar em nossos corações aquilo que é a tua vontade. Essas são as graças que nós te rogamos, no doce e poderoso nome de Cristo Jesus, com fé nós oramos. Amém, Senhor. Como nós já sabemos, é habitual nós sermos distinguidos como o povo do tempo. Então, a nossa meditação vai se basear no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, que passo agora a ler. Diz assim: E digo isto a vós os outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Esta mensagem é mandada para quem? Para os que conhecem o quê? O tempo. Paulo, falando aos romanos, está a falar deu esta mensagem para um certo povo. Que povo é esse? O povo que conhece o quê? O tempo. Ele exortava dizendo: para vós que conheceis o tempo, este é que é o tempo, porque a nossa salvação já está próxima. Por que ele dizia isso? Isaías 26 também fala a mesma coisa. Isaías 26, versículo 21. Diz assim: Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Como adventista de sétimo dia, o que nós sabemos é que Cristo tem uma obra muito importante que Ele está fazendo nos céus. Mas essa obra já está quase a findar. Assim como os judeus nos tempos não entenderam o tempo da visitação de Jesus, será que nós, apelados por Paulo lá em Romanos 13, 11, conseguimos entender o tempo que nós estamos a viver? Será que nós temos a noção de que tempo é este que nós estamos a viver? Quando nós analisamos o mundo nos dias em que estamos, será que nós como igreja conseguimos entender em que tempo é que nós estamos a viver? Nós temos uma profecia muito importante de Daniel 8,14, e que ela é decifrada em Daniel 9, desde o versículo 24 até 27. Sobre as 70 semanas. E ali diz que aquelas 70 semanas, elas começavam por aí, por volta do ano 457, e ela vai se desdobrando até o tempo do fim. E fala de que na metade da última semana, o Messias ia ser indicado. E Jesus, nessa profecia de uma semana, ele foi distinguido como Messias, porque exatamente no ano 27 da revelação dessa profecia, Jesus estava a ser batizado aonde? No Rio Jordão. Exatamente no ano 27, Jesus estava a ser batizado no Rio Jordão. E o testemunho disso é que João, naquele tempo, ouviu uma voz. A voz que disse do alto: Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Ele ouviu isso no ano 27. Depois dali, Jesus teve um ministério de mais ou menos 3 anos e meio. Como dizia a profecia, que na metade da semana será tirado um ungido. E Jesus foi crucificado exatamente no ano 31.
Mas a profecia não para aí. Diz que haveria mais 3 anos e meio. E esta profecia cumpre-se no dia em que os discípulos, os judeus, eles mataram o primeiro discípulo de Jesus, que é o Estevão. E o apóstolo Paulo, a partir dali, sai em perseguição à igreja que estava a crescer, que é a igreja cristã, e no caminho ele se encontra com Jesus, e Jesus muda o caminho dele, e ele passa a ser o apóstolo dos gentios. Porque Deus já tinha determinado que os judeus, eles iam perder o propósito de serem o quê? De serem o povo sagrado, o povo santo. Deus ia deixar de ser com eles a partir daquele tempo. E Deus mostrou-lhes esses sinais. Deus lhes deu esses sinais. A serva de Deus chega a escrever que quando os judeus juntaram-se com os romanos, e naquele tempo que juntaram-se com os romanos, eles apoiados com os romanos, o que disseram a Jesus? Ellen White disse, foi escrito isso. Um anjo estava ali a testemunhar aquela palavra quando eles disseram, não temos outro rei senão César. Porque Pilato perguntou, vou matar o vosso rei? E eles responderam, não temos outro rei senão César. O povo que tinha sido dado luz, que Messias viria para eles, eles fizeram o quê? Rejeitaram o Messias. Lembram-se quando Jesus falou com a mulher samaritana, o que ele disse? A mulher samaritana disse que os nossos pais adoravam aqui nesse monte. E Jesus o que respondeu à samaritana? Disse a ele, a salvação vem de onde? Dos judeus. Será que os judeus não existem? Será que pararam de existir o povo judeu nesta terra? Será que Israel não existe? Será que Israel parou de existir nesta terra? E o que está a acontecer agora no Médio Oriente? Deus está a falar com um povo lá em Romanos 13, versículo 11, que conhece o tempo. O povo de Deus juntou-se com a besta que sai de onde? Da terra. A besta do mar existe, nós já sabemos. Roma. A besta da terra, Estados Unidos. Esses dois juntaram-se para atacar a quem? Lutar com os seus irmãos. Será que nós conhecemos o tempo em que nós estamos a viver? Hoje estamos em 2026. Próximo ano é 2027. Há 2000 anos, Cristo foi batizado. E nós sabemos que a Bíblia ela apresenta histórias fixas. Sempre de 2000 em 2000 anos, Deus faz algo diferente na terra. Foi há 2000 anos. Quando o mundo todo ainda estava unido, existia somente uma terra única, Pangeia. E existia somente águas montadas num único sítio, Pantalás. O mundo todo estava unido e separado por água e terra. Mas o que Deus trouxe? Trouxe o dilúvio. E isso quando é que foi? 2000 anos. O que os cientistas criacionistas têm trazido agora são evidências, irmãos, que não dá para descartar. Cientistas que olham a Bíblia não só como um livro religioso, mas sim como um livro científico e que tem aspectos fundamentais na ciência e que podem ditar muita coisa para a ciência. E eles conseguem dizer que o dilúvio foi o que dividiu os continentes. Estudaram isso. Geólogos renomados, de universidades renomadas, eles vieram dizer
que o dilúvio foi o que criou a grande catástrofe para o surgimento dos continentes. Por que essa informação só nos vem agora no século 21? Se antes não era aceite essa teoria do criacionismo, que está fundamentada na Bíblia. Antes só era aceito a teoria do evolucionismo. E muitos davam ênfase a essa teoria. Depois do dilúvio, quando Deus salvou só uma família e decidiu continuar com esta família o projeto da humanidade, porque ele ainda tinha um plano, salvou lá só 8 pessoas que foram salvas na arca. Depois do dilúvio, Deus trouxe o povo até as margens do Monte Sinai e lá firmou uma aliança com eles, para que eles fossem os seus guardiãos, guardiãos dos seus mandamentos, dos seus princípios, porque Deus iria vir e através deles seria conhecido por toda a terra, mesmo até pelos gentios. Os 10 mandamentos nós recebemos desse povo. Por isso hoje nós estamos aqui, guardadores do sábado, como esse povo também guardava. 2000 anos se passaram depois do dilúvio. E qual foi o evento que Deus mostrou de maior relevância para o planeta Terra? A primeira vinda de Jesus. Esse foi um movimento, foi um dos grandes eventos que mudou a história da humanidade. Os judeus não perceberam. Por que os judeus não perceberam? Será que eles não tinham os seus guias? Será que eles não tinham os seus mestres? Porque a Bíblia era interpretada da maneira e do prazer dos homens, e não de acordo com a vontade de Deus. Os judeus estavam apegados à profecia de Miqueias 5:2, que diz o quê? Que diz que Jesus nasceria onde? Em Belém de Judá, terra dos Efrateus. Lá é onde Jesus ia nascer. E de facto, Lucas faz menção disso, logo no princípio, capítulo 1. Lucas faz menção de que por razão do censo de Quirino, Jesus e a sua família tinham que ir se registrar, e eles saíram da cidade deles e foram para onde? Para Belém. E lá Jesus nasceu. Cumpriu-se essa profecia. Por essa razão nós encontramos aqui, para terminar, em João 7. Quando nós lemos o livro de João, capítulo 7, há aí uma história muito importante que nós devemos aqui ter noção dela. Posso ler a partir do versos 50 até 52. Mas podem, se quiser ter o cerne desta história, podem ler a partir do verso 45. Mas vamos ler só do verso 50 até 52. Diz assim: Nicodemos, isso aconteceu naquela circunstância em que Jesus estava a ser o quê? Estava no tribunal a ser investigado. Diz assim: Nicodemos, um deles que antes fora ver com Jesus, perguntou-lhes: ao acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Então responderam os outros judeus, os fariseus, dizendo o seguinte: ao acaso, responderam eles, dizer, dar-se-á o acaso de também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Havia essa discussão entre eles, porque eles queriam crucificar Jesus. Foram os principais sacerdotes porque não gostavam de Jesus.
Quando eles se uniram com os reis da terra naquele tempo para intensificar as suas forças contra Jesus, porque Jesus estava a pregar o verdadeiro e puro evangelho. Ainda não existia o Novo Testamento. O único testamento que existia era o Antigo. Quando eles levaram, Nicodemos também estava lá. Porque Nicodemos antes tinha tido aquele encontro com Jesus, onde ele foi lá de noite por ser fariseu e perguntou: mestre, o que é que devo fazer para nascer de novo? Lembram-se desse episódio? Está lá em João 3. Então aqui, por ocasião de Jesus estar já no Sinédrio, pronto para ser crucificado, Nicodemos também estava lá, já a defender Jesus. E ele disse aos que acusavam, porque também eram sacerdotes: por acaso nossa lei condena alguém sem antes o ouvir? Por que nós queremos condenar? Então eles já tinham um princípio. Este aqui é mafioso. Este aqui andou a levantar muitas pessoas com ele. Qual é a profecia, você Nicodemos, que você conhece, que diz que o Messias ia vir de Galileia? Qual é essa profecia? Será que existe uma profecia que fala que da Galileia virá o profeta? Já veio um profeta em Galileia. Sabem por quê? Porque nos tempos passados, Galileia era terra de refúgio, onde que quando alguém cometesse um crime, tinha que se refugiar para lá, para que não fizesse o quê? Para que poupasse a sua vida e não entrasse em morte. Então essa zona da Galileia era conhecida como um local de exilamento de pessoas que cometeram alguns crimes. E Jesus, a Bíblia não diz que Jesus ia nascer aonde? Em Galileia. A Bíblia, através de Miqueias 5:2, diz que Jesus ia nascer aonde? Em Belém. E Jesus nasceu em Belém. Mas a Bíblia também tem uma profecia que diz que Jesus ia começar o seu ministério aonde? Na Galileia. Uma coisa é nascer na Galileia, outra coisa é pregar o evangelho na Galileia. Não existe nenhuma profecia na Bíblia que diz que Jesus ia nascer na Galileia. Mas existe uma profecia na Bíblia que diz que Jesus ia iniciar o seu ministério na Galileia. E isso ficou fechado aos olhares dos mestres judeus. Por quê? Porque também existe uma profecia que dizia que eles vão ver, mas não acreditarão. Vão ouvir, mas não entenderão. Onde está essa profecia que fala sobre Jesus ia iniciar o seu ministério na Galileia? Isaías 9, versículo 1 e 2. Isaías 9, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, em Isaías 9, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, ou seja, a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 1. Versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Essa profecia não foi entendida por eles. Por isso, quando eles viram Jesus, eles estavam a ver o quê? Um obstáculo. Um ser que queria lhes tirar o pão. Porque eles faziam muito pão naquele tempo. Pegavam os cordeiros, vendiam no templo. Faziam câmbio das moedas. Se você vem com dinheiro de lá de fora,
Você tinha que chegar aqui e cambiar o dinheiro, porque aqui só entrava moeda judaica. Então, criaram muitos negócios dentro da casa de Deus. E isso lhes obscureceu a mente. E eles não viram esta profecia. Romanos 13, versículo 9. Pergunta-se de novo a nós que conhecemos o tempo as seguintes palavras. E digo isto a vós os outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. No princípio, quando cada um de nós foi chamado para conhecer esta verdade, os nossos corações palpitavam. Nós tínhamos um entusiasmo em querer contagiar o próximo, para manifestar a esse próximo a verdade que nós conhecíamos. Jesus está a dizer, é tempo de despertar. A igreja tem que acordar. Jesus está prestes a voltar. A obra dele é demasiadamente preciosa que ele não pode sair antes. Mas ele já disse à igreja, é tempo da igreja despertar do sono. O que vem acontecendo nos dias de hoje já não dá para ignorar. Que Jesus possa estar conosco de hoje para sempre. Em nome de Cristo Jesus, amém.